Nesse vídeo de hoje, eu vim aqui trazer para vocês alguns dos livros de estatística que eu conheci durante essa jornada estudantil que eu estou caminhando. Bem, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque quase ninguém fala sobre livros de estatística assim no YouTube, porque no máximo o que é que tem no YouTube são livros que falam de estatística para ciência de dados. Tem aquele lado, estatística prática para ciência de dados, ou o que é estatística, para que serve, do Charles William, a arte da estatística, enfim, são livros mais para o público de humanas, mas para, assim, livros de cálculo mesmo, para você entender a teoria estatística por trás. O objetivo do vídeo é esse, como ninguém fez, ou ainda não encontrei ninguém falando sobre isso, eu estou aqui fazendo essa diferença. Bem, começando pelo assunto mais importante não, o primeiro e o mais fundamental, estatística descritiva. O livro que eu recomendo é esse aqui, Estatística Básica Simplificada, do Sérgio Carvalho e o Herbert Campos, da série Provas e Concursos. Tá, mas por que é que você recomenda esse livro aqui, meu jovem? Bem, o motivo é bem simples. Deixa eu buscar a cadeira aqui. Bem, antes que eu explique aqui sobre o livro, temos aqui os autores, Sérgio Carvalho e Herbert Campos. Aqui um já trabalha como auditor fiscal da Receita Federal, ou seja, é um livro de concurso. Ele já trabalha, tem outras informações aqui, ele também é coautor de outros livros que eu tenho aqui, né? São esses dois de cima, de raciocínio lógico, e o outro lá de cima de matemática financeira. São livros maravilhosos, eu já expliquei sobre esses livros em outro vídeo. Bem, de livros de estatística, por que eu recomendo isso aqui como primeiro? Porque assim, no ensino médio a gente só estuda média, moda e mediana, estatística é só isso. Não, estatística é muito mais do que isso. Por mais que só seja uma matéria que a gente estude só lá no final do livro, no livro de matemática, que geralmente é o assunto que menos tem relevância, né, no ensino médio, as escolas não dão prioridade, porque a estatística ela tem várias áreas aplicadas, mas que infelizmente a gente só consegue ver no ensino superior, e especialmente só na graduação de estatística. Só que até na graduação de estatística o conteúdo é defasado. Geralmente os livros geralmente usados na graduação são livros internacionais, ou seja, livros que são escritos em inglês. Mas o objetivo do vídeo em si é mostrar livros de autores portugueses, né? Autores brasileiros, e diminuir essa defasão de conteúdo de estatística que temos no nosso país. Bem, como sendo um livro de concurso, no título já tem, né? Estatística básica simplificada, mas é simplificada no jeito de ensinar. Quando você quer aprender estatística, eu não sei absolutamente nada de estatística. Eu não gosto de matemática. Parabéns, esse aqui é o livro perfeito para você. Se você não é bom em matemática, esse livro vai fazer você gostar. Aqui tem dedicadorias, autores, apresentação, vocês podem ler. Aqui tem o sumário, conceitos iniciais. Aqui tem muita coisa. Aqui, distribuição de frequências? Não, aqui. Representação gráfica dos dados estatísticos, distribuição de frequências. Ele reforça muito, tá? Ele vai falar de basicamente todos os detalhes, pelo menos em concurso, né? Mas eu vou explicar mais para tarde. Aí tem aqui tópico 1, tópico 2, etc. Aqui, tópico 3. Medidas de posição, com certeza um dos mais importantes da estatística descritiva. Ele fala isso ao pé da letra. Tem aqui tópico 2, tópico 3. Medidas de dispersão, que é quando a gente estuda amplitude, variância, desvio padrão, suas propriedades, como interpretar esses valores. Enfim, é um livro perfeito para isso. Aí tem aqui momentos estatísticos de simetria e curtose. Alguns, quando estão estudando isso aqui, geralmente dá medo, mas isso aqui é realmente um assunto muito interessante. Principalmente quando você quer entender como funciona a distribuição dos seus dados. Se a curva é muito focada para cima, se ela é focada para baixo, se ela tem muitos valores concentrados à direita ou à esquerda. Você vai ver isso conforme você vai lendo esse livro. Como eu disse, que é maravilhoso. Aqui os dois últimos, correlação linear, que também é um assunto muito bom, e números índices, que é um assunto mais de preferencialmente de economia, de administração. É o conteúdo, no caso desse capítulo 8,
Você não precisa ter estudado o assunto anterior para estudar esse conteúdo específico aqui. Se você souber calcular porcentagem, razão e proporção, você consegue fazer esse assunto direitinho. É um assunto muito bom também para quem faz economia e quer comparar a diferença de preços ao decorrer do tempo, seja em época do futuro ou em época do passado. Bem, como vocês podem aqui, o texto ele é espaçado bem, a letra é bonitinha. Sobre a questão da didática, ele reforça, tipo, você terminou uma frase e você por acaso não entendeu a definição que ele deu, ele vai fazer você ficar relembrando, não se preocupe em relação a isso. Ele relembra, tipo, relembra mesmo toda hora para você saber o conteúdo. E ele usa a questão de concurso. Na maior parte das vezes ele usa a questão de concurso. Ó, ele faz muito do uso de ilustrações para poder ensinar o assunto. E isso é uma coisa que eu adoro demais nesse livro. Aí, se você quiser estudar estatística descritiva pela primeira vez, esse é o livro que eu recomendo para você. A outra segunda recomendação seria o livro do Toledo, que no caso é um dos livros que tem aqui na parte de bibliografias. E que é o segredo, né? O segredo do livro do Sérgio Carvalho e do Herbert Campos é justamente as bibliografias. Além do Sérgio Carvalho e do Herbert Campos serem ótimos professores, o segredo é a bibliografia, o Toledo. Se você pesquisar na internet, eu acho que tu acha o PDF, o Toledo. Você vai ver que este livro em específico, ele é extremamente inspirado no livro do Toledo, né? A única diferença é que ele torna a didática realmente muito mais interessante, muito mais fácil e é profundo, tá? São mais de 550 páginas para você desfrutar e se apegar à estatística, porque pelo menos foi para mim, esse foi o livro que eu consegui me amarrar na estatística e comecei a gostar muito dessa ciência. Vai ter aqui coleção Shaw, do Spiegel, Murray, estatística da coleção Shaw, que eu tenho ali na frente, que é esse daqui. Bem, passando para o próximo livro da lista, é o livro da parte 2, né? A parte 2 da estatística. Após você ter a introdução da descritiva, você vem para a inferência. Esse livro aqui também é extremamente completo, didática excelentíssima, principalmente na parte de inferência, que é quando a gente está estudando estimação, intervalo de confiança, testes de hipótese, correlação linear, regressão linear simples, regressão linear múltipla, análise de regressão, que é um assunto realmente muito bem difícil, teste quadrado e um capítulo de, como é que fala? Técnicas de amostragem. É um capítulo extremamente interessante. Aí já os 5 primeiros, né? Antes de a gente estudar a inferência, a gente tem que ter a introdução à probabilidade. Aí tem o capítulo 1 de probabilidade, que é aquela que a gente estuda no ensino médio, que estuda até teorema de Bayes. Aí começa a probabilidade do ensino superior, que é as variáveis aleatórias, distribuições discretas de probabilidade, distribuições contínuas de probabilidade, variáveis aleatórias, função, densidade de probabilidade. Enfim, esse livro aqui, eu não tenho dúvidas, irmão. Se você comprar esse livro aqui, você vai se amarrar. Não é possível que você leia esse daqui e você não aprenda estatística inferencial, pelo menos a introdução. O que é que eu gosto de chamar esses dois livros em específico? Esse e esse são basicamente um tutorial para você começar, por exemplo, um curso de estatística de verdade. Se você ler esses dois, pronto, acabou. Agora, uma curiosidade, o meu primeiro contato com probabilidade do ensino superior não foi por esse livro, foi por esse. Desse aqui do Luiz Gonzaga Moritim, volume único, probabilidade de inferência. Porque era 2 volumes, o primeiro volume de probabilidade e o segundo de inferência. Aí por que é que eu gostei tanto da maneira como esse livro aborda? Porque ele tem, além de uma didática boa, interessante também, ele tem muita resolução. Tipo, cada exercício que ele mostra, quase todos os exercícios que ele mostra tem resolução e tem as questões propostas. E além das resoluções, ele faz aquilo que os alunos mais precisam no meio do estudo da probabilidade, que é demonstrações. Por exemplo, calcula prove que a esperança de uma variável aleatória discreta é igual àquela expressão. Prove que a covariância de uma variável aleatória contínua é igual a isso daqui. Enfim, é um livro que faz exatamente isso. É um livro que eu gosto muito.
Foi aqui que eu tive meu primeiro contato com variáveis contínuas também, distribuição normal, uma das distribuições de probabilidade mais importantes, a distribuição de Gauss, distribuição gaussiana. Aí depois aqui tem um capítulo de amostragem, que eu não gostei muito, porque é bem resumão mesmo. Aí tem outros assuntos, deixa eu colocar o livro aqui para ficar interessante. Aí o telefone batendo na frente, mas me perdoe. Aí tem estimação, intervalo de confiança, teste de hipótese, comparação de duas médias. Esse assunto é interessante também, só é um pouco confuso, mas é interessante. Aqui, teste de aderência à tabela de contingência, distribuição F de Fisher, Snelcore. Aí tem aqui tabelas dos todos os valores. Então, por exemplo, se você tiver a oportunidade de estudar esses dois livros aqui, é o que eu recomendo, porque um é teoria divertida, e o outro é questões e demonstração. Se você puder ler esses dois livros, você já está fazendo um grande diferencial. Se você só puder ler um, então leia apenas esse. Agora vamos correr que o tempo está andando. Bem, sobre esse livro aqui, eu não tenho muito o que dizer não. Ele é basicamente tudo que a gente estuda naqueles livros, só que de maneira bem mais... assim, bem mais abstrata. Só é um pouco chatinho mesmo, mas ele cobre quase todo um curso de estatística. Mas assim, ele não é muito de profundidade. Ele só tenta abordar do tipo, eu quero botar um curso inteiro de estatística em um único livro. Isso não existe. O correto seria ter um livro de estatística descritiva, outro de probabilidade e outro de inferência. Mas ele faz um trabalho legalzinho. No caso, quando eu comecei a estudar esse livro aqui, eu, só peguei por um dia e achei entediante. Aí eu não continuei por esse livro aqui. Eu recomendo só ler esse aqui, se você tiver vontade, mas você não é obrigado. Esse aqui da Intersaberes, né? É só um livrinho pequeno que tenta resumir todos os tópicos, né? Tipo, o que é estatística, conceitos de variáveis e gráficos, medidas de posição, dispersão. Só que ele faz bem resumão mesmo. É resumão para quem tá leigo no assunto e não quer desaforar. Mas assim, aqui você só faz um exercício e fica se perguntando, mas o que é que isso significa? Você não vai realmente entender o assunto fazendo por esse livro, não. É um livro ruinzinho. Eu não tenho que falar muito desse daqui. Não recomendo para profundamente. Isso aqui é só se você realmente quiser gastar bem pouco dinheiro. Nem pega isso daqui. Bem, agora falando sobre os clássicos. Os clássicos da faculdade, da graduação. Deixa eu botar esses outros aqui. Temos aqui o nosso queridíssimo Noções de Probabilidade Estatística do Magalhães. Esse aqui com certeza o mais usado na graduação de matemática. No caso, em relação a estatística, eu tô com uma edição antigona, que é de 2002. Aí o único capítulo próprio de estatística é a Introdução à Análise Exploratória de Dados. No caso, dependendo da edição, esse capítulo é realmente muito desatualizado. Ele não é um capítulo legal. Aí na parte de probabilidade, ele é realmente bem simplesinho. Ele é bem introdutóriozinho, assim. Mas assim, tem lacunas no texto que provavelmente você vai ficar confuso. E geralmente você vai ter que procurar vídeo no YouTube para poder explicar melhor. Olha aqui, medidas resumo. Que é ele tentando juntar descritiva com probabilidade. Mas, eu só achei um dane-se. Não achei muito interessante. Variáveis bidimensionais. Ele também tem uma didática interessante para poder introduzir. Então, beleza. Inferência estatística, teste de hipótese. Também muito bom. Tópicos especiais, né? Que ele vai falar sobre análise de variância, intervalo de confiança para a variância, noções de correlação e regressão, soma dos quadrados explicados, que é quando você está fazendo lá regressão linear e você quer prever os dados a partir de uma reta que você escreve. É um negócio muito legal. Mas não consigo entender, não posso escrever ainda aqui. Aí o próximo da lista é o famosíssimo Estatística Básica do Bussard Moretti. Ele é um curso completo, mas ele funciona mais como no caso, ele é muito subestimado porque ele é mais um roteiro de aula. Geralmente esse é o livro que mais usam para quem vai estudar estatística mesmo. Mas assim, para um livro de estatística, ele é mais direto ao ponto. Ele vai falar sobre o assunto e geralmente ele tenta reforçar muito mais nos exercícios, que é para você ver se entendeu mesmo. Mas assim, em relação à didática,
Tipo, até a parte de descritiva e chegar no capítulo 5 e capítulo 6, que é de probabilidade e distribuição de probabilidades discretas, aí tudo bem. Nesse livro aqui, eu só consigo ler de boa porque eu já li todos esses livros aqui anteriores que eu mencionei para vocês. Se você já leu esses anteriores, então ler o livro do Bussard Moretin pode ser tranquilo. Mas se você está lendo o Bussard Moretin pela primeira vez, esse livro pode ser um inferno para você. Então aqui é outra recomendação que a maioria já falou, mas eu só tô aqui para mostrar mesmo. Bem, outro livro que eu gosto bastante, tem a teoria toda resumida, resumidona mesmo, só que resumida de forma inteligente. Ele pega tudo que você estudou, né? Desde o Bussard até os anteriores que você estudou. É o livro que eu gosto muito, ele pega literalmente tudo. Ele pega definição, teorema e exercício. Definição, teorema e exercício. É um livro que realmente vale muito a pena você comprar. Por exemplo, você só quer comprar um livro de estatística, então compra somente esse. É baratinho, eu encontrei ele bem barato, acho que foi uns 10 ou 20 reais. E comprei. Ele vai abordar tudo. Tem números índices também. É um livro realmente muito massa. Certo. Agora de probabilidade. Probabilidade é o que nós temos aqui, né? O do Palmeyer, que já é conhecido. Você pode pesquisar outro vídeo sobre o livro do Palmeyer. Esse aqui é de variáveis aleatórias do Magalhães. Beleza. Só não vou mostrar porque eu não tenho tempo mesmo. Mas é um livro... Assim, você pode escolher tanto o Palmeyer quanto esse. Mas eu recomendo mais o Palmeyer. Aí, entre outros livros, que são os livros gigantes, né? Os livros recomendadões. Os dois mais especiais seriam o livro do Mário Triola, que seria geralmente o primeiro livro de estatística propriamente dito de você estudar, o livro do Triola, que é um livro gigante, e o do Ron Lasso, porque são os livros internacionais mais famosos. Se você quer aprender literalmente tudo isso que eu já estudei, começa por esse. Começa por esse e lê o PDF, que eu acho que tem um PDF na internet. Esse daqui, Estatística Aplicada para Economistas, ele não tem muita demonstração matemática, mas de exemplo de administração e economia, ele tem bastante. Ele só não é muito aplicado para... Ele não tem muita teoria estatística, mas exemplos em Excel, administração e economia, ele é ótimo. Uma coisa que eu esqueci é mostrando as páginas. Eu tenho que mostrar para vocês para ver pelo menos como é a qualidade do material. Certo? Tudo bem. Bem, os requisitos básicos para vocês, pelo menos, terem desenvolvido em probabilidade, principalmente na parte de probabilidade de ensino superior, é isso daqui, né? Cálculo 1 do James Stewart, cálculo 2 também do James Stewart, álgebra linear para regressão linear múltipla, geometria analítica. Agora, se você quer demonstrar que aprendeu estatística de verdade, tem esses dois últimos livros aqui, que tem a teoria resumida, bem resumida, mas ele aborda quase todo o curso de estatística. É resumida, tipo, 18 capítulos e outros 16 capítulos. É teoria difícil e tal. Muito difícil mesmo. Ele pega tudo, né? Até os assuntos que você não estudou, né? Como outras distribuições, como distribuição de Cauchy. Muito assunto difícil. Enfim, esse é o livro esse vídeo vai ter uma continuação, mas por enquanto essas são as indicações que eu posso mostrar para vocês. Então, bons estudos e agradeço a sua compreensão.